trabalho muito com apoio logístico e suporte de navegação para pesquisadores que querem vir para cá, que querem seguir uma carreira acadêmica aqui em Portugal. Então, para esse tipo de apoio. Eu vou deixar aqui já os meus contatos para quem depois quiser me seguir ou entrar em contato comigo ou saber mais. Estou completamente aberta para falar com quem quiser saber mais sobre o projeto, sobre Portugal, sobre as questões científicas em Portugal. Todos são bem-vindos. E hoje, em particular, tô, assim, acho que eu nunca tive num Zoom com tantas pessoas, então estou assim, fiquei surpreendida e muito feliz. E esse tema, que é o design do texto, eu não achava que ia chamar tanta atenção, então tem tanta gente aqui presente para pensarmos juntos no design do texto, e já vou falar o que é que eu quero dizer com o design do texto. Então, antes de começarmos, só quero trazer aqui algumas questões logísticas. A primeira é que vamos ficar aqui por volta de 1 hora e 15, por aí, depois fechamos a sessão, esse workshop. E também quem puder, quem se sentir à vontade, quem tiver as condições de disponibilidade para tal, claro, manter aqui a câmera aberta, porque é a única maneira que eu consigo ter algum tipo de feedback, né? As sessões online são extraordinárias, que a gente consegue fazer para qualquer canto do mundo, mas se eu não vejo vocês, eu não consigo saber se eu estou falando faz algum sentido ou receber algum tipo de feedback. Então, para quem for confortável, câmera ligada. E, obviamente, quero convidar vocês para simplesmente participar. Isso aqui é para colocar a mão na massa e quero isso. Então, convidar para que todos vocês falem, comentem, participem, estejam comigo na criação. Vou trazer como proposta. Então, bora lá. Eu vou começar assim com já contextualizando qual que é o meu convite de hoje para vocês. Eu juro que como os portugueses falam, isto não vai ser uma seca na versão brasileira, não vai ser um porre. Então, é que o design. Então, assim, muito geral, aqui os objetivos do que eu quero propor hoje são três. Um é pensar no design como estrutura. Então, o design é toda a concepção do que eu faço para criar um produto. E eu quero desafiar todo mundo a pensar no design como estrutura. E a estrutura não com um sentido de rigidez, mas com um sentido de mapa. Eu já vou trazer a ideia de mapa. E depois vamos criar um mapa coletivo. E depois vou dividir vocês em grupos para vocês criarem os mapas que vocês querem criar. Então, esse é o objetivo de pensar na estrutura não como rigidez e entrar na ideia, na distinção de mapa e criar mapas. E aqui, em termos da jornada, o que eu proponho são duas partes. Uma é a parte que tem mais corpo intelectual e que vai ser prática, e depois, como eu falei, a mão na massa, me estruturando, a parte mesmo da criação do mapa. E para começar, eu só quero contextualizar, não sei se quantos de vocês já fizeram algum treino de escrita científica. Mas, em geral, quando se pensa em escrita científica, de uma forma assim, mesmo muito global, todo mundo que decide escrever cientificamente, seja uma tese, uma dissertação, um artigo, não interessa, vai ter que necessariamente, ou mesmo que seja de forma inconsciente, passar por 5 etapas. Etapas estão aqui: a pré-escrita, a criação de mapas, a parte do rascunho, a parte do que eu chamo de re-rascunhar, ou em alguns outros contextos, revisar. E a parte final da edição e do proofreading. Não tem uma tradução adequada para proofreading, é a parte mesmo da revisão ortográfica, de fonte, de bibliografia. É mesmo a última etapa antes de um artigo ou uma tese, uma dissertação ser entregues. E a questão do design vai estar entre o número 1 e o número 2. Então, só para vocês se situarem onde é que estamos hoje. Então, a parte número 1 de pré-escrita está nas questões de pré-escrita. Escolher um tema, um tópico, brainstorming, buscar as fontes confiáveis, meio ambiente, definir qual é o espaço adequado para produção e para escrita, e tal, os tais timekeepers, os aplicativos que nos ajudam a bloquear, Facebook, e-mail, pronto, coisas
gadgets, né, tecnológicos que vão nos ajudar a focar, a concentração. E na criação de mapas está a definição do público, os outlines, já vou trazer o que são, e cronogramas. Então, vejam que está tudo antes mesmo de eu colocar qualquer palavra na página, tudo que está antes, que teria que ser levado em consideração, inclusive a definição do público-alvo, que vai fazer assim, uma grande diferença. Não vou falar disso hoje, mas faz uma grandiosa diferença na potenciação e no processo de escrita. Então, vamos estar entre um e dois hoje. Então, a minha proposta é pensar na ideia de um mapa, de mapas, mapas, criação de mapas. Então, uma tecnologia, um recurso extraordinário de criação de design do texto, ou seja, de estruturação e de organização do texto. A criação de mapas. E por que que eu gosto da ideia de mapa? Já porque tem traz uma localização, né? Traz um trajeto, traz, Gostando. traz um, traz um percurso a ser seguido. E o mapa, se eu pegar a via errada, eu tenho como voltar ou achar outra possibilidade de caminho. Então, é por isso que eu gosto da ideia de mapa, de criações de mapa. Então, mapas são ações que eu faço, que são personalizadas, para me orientar, mapas de orientação no percurso de escrita. E aqui, em termos de design, eu quero trazer duas propostas de criação de mapa. Uma que está ligada à organização e o mapa que para mim faz muito sentido usar e criar quando pensamos em organização é o que é chamado de calendário reverso. Não sei se vamos ter tempo para fazê-lo hoje, mas fica aqui. E tem depois, Tinete, vou te enviar aqui esses slides para você partilhar com as pessoas. Tem aqui um exemplo claro no fim de o que que é o calendário reverso e como é que se faz. E um mapa de narrativa, ou seja, de história. Contação, você trouxe aí na tua introdução, Antineta, as histórias. Então, a criação de história e o outline. Então, a minha proposta é fazermos hoje um mapa de narrativa a partir da criação do outline. Então, vamos a isso. Atualizar um outline, tá aqui. A tradução é isso, é um perfil, é um esboço, um contorno, um esquema, um traço. Eu gosto de pensar num esqueleto. A ideia é que eu, quando eu escuto a palavra outline, eu penso na espinha, num esqueleto. Que é assim a matriz do texto. Então, para quê? Para que que eu vou criar um mapa através de um outline? Bem, tá aqui, essa imagem acho que resume muito bem para que que eu quero um mapa, que é para transformar em narrativa tudo que eu descobri ali na fase de pré-escrita, de brainstorming, de organização, de levantamento de fontes, de leitura, de apontamentos, de fichamentos, tudo o que foi ali e que ficou em, em cozimento, eu trago um outline para dar alguma forma, alguma estrutura, alguma orientação, ou algum mapa. E organização. Então, um mapa de outline serve para isso. Transformar algo em história, em narrativa e organizar. Ou simplesmente aqui, tem várias imagens para tentar convencer todos vocês. Então, transformar o caos em estrutura, ou transformar o caos em clareza, ou transformar o caos em organização, ou transformar o caos em possibilidade, ou mesmo o caos em ideia. E aqui é a imagem que eu sempre me lembro com as pessoas que fazem mentoria, como eu trabalho de mentoria, alguém também pode nos ajudar na criação do mapa. E essa é a ideia de hoje, fazer um mapa colaborativo. Claro que o ChatGPT fazer isso comigo. E a ideia aqui é que vocês sejam recursos um do outro. Pessoas verdadeiras 3D que possam trazer essa possibilidade para o outro. Então, por quê? Por que que eu vou criar um mapa? Para quê?
Qual que é o motivo? Então, tá aqui alguns argumentos. Vai dar um sentido de direção, ou seja, um objetivo e uma os voltas que a tua narrativa pode percorrer. Então, ao invés de resumir caoticamente os materiais necessários e organizá-los de qualquer maneira, é muito mais eficiente criar um mapa e usá-lo como uma orientação aproximada. Eu destaquei orientação aproximada, porque uma das coisas que eu vejo acontecer com muita frequência é quando se tem um outline, as pessoas. É um dos motivos de frustração é quando o outline muda, quando o mapa muda. Algumas pessoas associam a mudança com tem algo errado. Eu não segui o que eu havia programado. O mapa é uma orientação aproximada. Ele vai mudar, ele tem que mudar. A mudança é algo maravilhoso. Quer dizer que há um processo que está sendo feito de maturação e de criação do desenvolvimento da narrativa e do argumento do teu texto. Então, ele é só uma direção e ele vai mudar. Depois, uma estrutura sólida dará mais rigor científico e seriedade a um projeto, seja uma tese, uma dissertação, um artigo, o que quer que seja. E vai te ajudar a focar, isso aqui é crucial, né? É um dos motivos que pode dar alguma resposta à procrastinação, ou mesmo o medo de bloqueios. Então, os mapas também têm essa questão emocional por trás, eles regulam o sistema nervoso quando há uma orientação mais clara. Eles podem regular o sistema nervoso, né? Claramente, tem algumas pessoas que não funcionam com criação de mapas, mas em geral, sim. Então, ele vai te ajudar a focar nos objetivos e criar uma das coisas que para mim é assim, o ganhar ou perder no processo de escrita científica, que são os mini prazos. A questão da escala, há muita coisa para se falar sobre escrita científica ou sobre o que está ao redor da escrita científica. Uma delas que eu chamo que é, eu costumo chamar que é a síndrome da escala gigantesca. Então, as pessoas acham que vão escrever um capítulo em um dia, né? Então, esse é um dos grandes erros da escala e uma das grandes fontes de ansiedade e de medo. Então, reduzir e criar mini deadlines com escalas muito pequenas. E por último, poupa tempo a longo prazo e te ajuda a ter uma noção básica de equilíbrio entre sessões ou sessão, prevenindo problemas com a estrutura. Então, quem tem um mapa de estrutura de narrativa pode literalmente pensar em número de páginas para cada sessão e pode brincar com isso. E pode trazer um equilíbrio global sobre o trabalho como um todo. Então, tudo isso pode ser feito antes de qualquer palavra na página. O meu convite aqui é que isso aconteça. Antes de colocar qualquer palavra na página, que haja um mapa. Pronto. Então, eu vou dar alguns exemplos do que seriam mapas. Aqui, em termos de tese ou dissertação. Aqui está assim, um dos mapas mais clássicos, não fui eu que fiz isso. Está aqui o capítulo 1 sendo uma introdução, capítulo 2 uma revisão de literatura ou fortuna crítica, o capítulo 3 a estruturação do modelo, capítulo 4 hipóteses da pesquisa ou o racional em alguns outros contextos, capítulo 5 metodologia de pesquisa, 6 algum estudo de caso, 7 apresentação e análise dos dados do estudo de caso, discussão e uma conclusão final. Então, esse aqui é um dos modelos mais clássicos de estruturação de uma tese de dissertação. Há também, por curiosidade, as chamadas dissertações ou teses, 5 partes. Em um capítulo 1 você tem tudo, basicamente, tirando a revisão de literatura. Então, no capítulo 1 vai a intro, a metodologia, objetivos, a relevância, a justificativa. Depois, capítulo 2 a revisão de literatura. 3 e 4 estudos de casos, mais discussão. E 5 conclusão. E tem ainda as chamadas TADs, muito famosas no contexto científico anglo-saxão, e sobretudo nas STEM, né, nas disciplinas de engenharia, de medicina, matemática, porque são muito famosas aí, que são simplesmente a tese de 3 artigos. Então, eu tenho o capítulo 1 com uma introdução, aí 3 artigos, que idealmente são publicados durante o processo do doutorado, e depois a conclusão é que faz o arremate todo, é a cola, é que vai ligar tudo. Elas estão ficando muito famosas, esse mapa para escrever tese está ficando muito famoso,
que de certa forma eles adiantam, entra aqui uma questão mercadológica, dentro das universidades, adiantam o processo de finalização. Idealmente, esse material vai ficar disponível para vocês, sim, Natália. Depois, aqui, um mapa de um artigo, só para vocês terem uma ideia. Bem detalhado. Mapa muito interessante e detalhado. Então, começa com o título, depois o título em outro idioma, o meu nome como autoria, um resumo, e depois um resumo em outro idioma, data de submissão e publicação, identificação e disponibilidade, e depois entra o que é chamado do meat, que é a parte da carne. É como se pensar num sanduíche, né? No meio, é o recheio. Esse aqui é o chamado, a literatura de escrita acadêmica é chamado meat chapters. Então, os capítulos carne do meio. Tem a introdução, então tem uma introdução, uma revisão de literatura, metodologia, resultado, discussão, considerações finais, referências e anexos, se houver. Esse é um modelo que vocês poderiam seguir para escrever um artigo. O resumo. Uhum. Não existe, tudo isso para falar que não existe uma organização ideal ou fixa. A tese, dissertação, artigo, monografia. O que existe é convenções e exigências dos programas de mestrado e de doutorado. Ou, se no caso é a publicação de um artigo para uma revista, as normas de submissão da revista. Portanto, por isso que é interessante pensar no pré, né? Pensar no pré como definir o público, se o público é uma revista, que vocês sabem qual é, e é isso que a gente vai fazer aqui. Vou trazer a proposta de revistas específicas. Eu já vou pensar no meu mapa adequando as condições da revista. Se o meu público é o meu comitê, é o meu júri, é o meu comitê de defesa, que são duas, três, quatro pessoas no máximo, eu vou pensar na minha estrutura para essas pessoas, né? Então, é criar aqui um pensamento mais estratégico e também político dentro do processo de escrita acadêmico. Então, a ideia é, ok, eu vou começar, qual a estrutura, qual é o mapa, qual é o design? Não sei, qual é o teu público-alvo? É a pergunta que eu faria. É a primeira pergunta que eu faço, né? Então, para ter tomar consciência assim, de tudo que está por trás dessa ideia de design de texto. Então, quero colocar a mão na massa com vocês. Então, tem aqui, eu busquei, fui fazer uma pesquisa nas revistas cotadas pela Qualis, A1, A1, A2 e A3, e achei algumas. Uma delas é esta, Cadernos de Educação. É uma revista que está vinculada ao Programa de Educação da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E, e aqui está, muito resumidamente, o que é a revista. O que a revista propõe. É um periódico científico eletrônico, cuja edição e publicação são de responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas. Aí diz embaixo. O periódico tem como objetivo contribuir para a disseminação e publicação de artigos provenientes da comunidade científica nacional e internacional, os quais abordam questões pertinentes ao campo educacional. A revista prioriza a publicação de trabalhos de pesquisa já concluídos, além dos artigos científicos que representam o cerne do periódico. Outras formas textuais são regularmente aceitas e publicadas, incluindo entrevistas e resenhas. Então, é uma revista super genérica, né? A única indicação que a gente tem aí é questões pertinentes ao campo educacional. Muita coisa pode entrar aí. Então, essa é o único recorte que a gente tem aí, de uma forma mais clara. Então, a minha proposta é: esta é a revista Cadernos de Educação. E a minha proposta é pensarmos num tema que é este. É um tema assim que está super vivo, né? O impacto cognitivo e relacional do uso do chat GPT em contexto acadêmico. Então, o que é que eu quero propor antes de dividir vocês em grupos para vocês criarem os mapas de vocês? É criar um mapa todos nós, para vocês verem como é que isso pode ser feito, ou uma proposta de modelo para que isso aconteça. Então, eu vou pegar aqui.
o meu Word, vou abrir um documento no Word, vou por aqui. E vou colocar aqui o título e ali o prazo para entrega disso. Eu tinha colocado dezembro de 2025, então este ano. E a revista, como vimos ali, é Caderno de Educação. Boa. Então, é só isso que a gente tem por hora, e é isso que é o suficiente. Então, vou pedir a participação de todos vocês, e quem quiser, obviamente. pra me- pra me- Então, imaginem que vocês vão escrever um artigo que tem esse título, pelo menos provisoriamente, e vocês têm que entregar isso até dia 30 de dezembro. 30 de dezembro. E vocês querem criar um mapa de narrativa, um mapa de estrutura, para ter um design do texto. Não? Então, querem conceber um mapa para criação de algo, que é um texto. Então, o que é que, por onde é que a gente começa? O que é que a gente precisa? Primeiro, pensar assim no texto em termos de blocos, de estrutura. É pensar mesmo como se fosse um Lego. Então, que mapa, o que é que vocês acham que precisa estar aqui, que é imprescindível para estar aqui, para que esse texto aconteça, para que esse artigo seja escrito? E aqui eu estou pensando mesmo nos blocos, né? Metodologia, revisão da literatura, estudo de caso, ahn, resultados, outros estudos. Ah, Objetivo? fala, Andressa. Objetivos? Objetivos. Boa, vou por aqui. O que mais? Eu não sei se seria, se é assim que você está pensando, professora. A colega falou objetivos. Hum? Eu sempre parto de contextualizações, né? Tentar contextualizar esses conceitos. Impacto cognitivo, o que está se falando sobre relacional aqui. Ok, boa. Boa, Vinícius. Contextualização, ela estaria dentro da introdução, eu acho, né? A introdução, E, Boa, aí os é objetivos, então, introdução. É isso, aí a vamos começar. metodologia. É, boa metodologia, mais. Dentro de introdução, poderia considerar um referencial teórico, um levantamento sobre o que se sabe sobre o tema? Seria uma espécie de revisão de literatura, Geisa. Sim. Eu acho que eu faria, tipo, a contextualização dos conceitos por primeiro, para saber o que está acontecendo, para ter um geral. Daí eu começaria a introdução. Na introdução, na verdade, eu acho que era uma das últimas coisas que eu faria. É que assim, eu vou pelo campo que eu trabalho, né, de pesquisa de laboratório. A gente Aham. sempre faz uma contextualização de tudo. Daí a gente vai para metodologia por objetivo, daí a gente vai para metodologia, a introdução sempre é uma das últimas coisas que a gente acaba fazendo, porque tem que ver tudo o que aconteceu ao decorrer do texto, do artigo, da tese, para depois eu dar um contexto para a pessoa que vai ler isso. Boa, Natália, obrigada. Aí você está trazendo aqui no passo. Quando é que eu escrevo qual parte? É, Isso. a gente eu terminei o doutorado tem pouco tempo, né? A gente geralmente foca primeiro na hipótese, né? E os nossos objetivos pós a hipótese. E aí a gente, né? Materiais e métodos a gente deixa sempre por último, a gente vai pensar nos resultados, né? E depois que a gente escreve as outras partes que a gente acha menos relevante, né? Como introdução, discussão, conclusão e materiais e métodos. Então, essa é a forma que eu, pelo menos, organizo minha mente para começar a pensar nisso. A introdução ela vai ter que vir explicando conceitos, né? Que estão sendo abordados ao longo do texto. E é assim que eu, pelo menos, tentei estruturar minha tese. Eu acho que depende um pouco do Professora, que é, né? Desculpa estar interrompendo. Porque, por exemplo, eu também sou da área da pesquisa, assim, e aí, às vezes, a gente escreve um projeto, e aí depois, a partir desse projeto, que você vai escrever o artigo. Então, assim,
numa posição de que isso seria um artigo, eu já teria algumas coisas já prontas, como hipótese, essa coisa, e aí por isso que a metodologia fica por último, mas dependendo, pode ser que ela venha antes, né? Vai depender de se você está fazendo esse projeto pensando no artigo ou se já tem fazendo um artigo pensando no que já foi feito num projeto inicial, sei lá. Eu geralmente deixava a materiais inéditos por último, porque realmente a gente tem colaboradores em que eles fazem algumas metodologias, por exemplo, e a gente precisa reunir esse material para colocar, por exemplo, no artigo, né? Cada um vai ter feito uma certa metodologia, então geralmente as pessoas vão, né, escrevendo isso e depois mandavam para a gente. É bem interessante, né, Mas como cada uma o trabalha tema, na metodologia, porque, tipo assim, eu, por exemplo, eu tenho que fazer a metodologia primeiro, meu objetivo, né, onde eu quero chegar, e metodologia primeiro, porque eu trabalho em laboratório, eu desenvolvo produtos novos, desenvolvimento de produtos na biotecnologia. Daí eu tenho que fazer tudo para ver o que que vai dar certo, para depois eu conseguir escrever certinho. Eu tenho que ter todo o roteiro, já todo o protocolo, porque daí a gente tem que pedir material e tudo mais. É muito interessante como que cada um vai organizando isso. É. Eu é acho que a porque metodologia, o é que a título, metodologia, eu acho que. Vai lá, vai, o vai, Ah, Maiara. desculpa. título em questão aqui é o impacto cognitivo e relacional do uso do chat GPT em contexto acadêmico. Então, puxa para uma pesquisa qualitativa. Ah, Então, as coisas que as colegas falam ainda dentro da área dela, mas assim, esse título ele ah, puxa para dentro da pesquisa qualitativa e assim, a introdução, eu também não sei esse mapa, se eu entendi. Pelo que eu entendi que a pergunta era, o que é que tem que ter e não a ordem que eu vou fazer. Porque, claro, a ordem que eu vou fazer, com certeza, é diferente, mas o que é que tem que ter? O que é que tem que ter, aí tá, né? E assim, quando fala materiais e métodos, realmente essa é da Quant, porque para mim isso já estaria dentro da metodologia, que seria o que fazer, né? Então eu não sei bem se esse mapa que a professora Patrícia está colocando aqui para gente é para pensar o que é que tem que ter e não a gente agora pensar mais qual ordem que eu vou fazer primeiro, porque aí cada um vai, depende muito do que prefere escrever, mas é. pro título que está sendo posto, a gente tem que pensar. Obrigada, Também tem Maiara. outra coisa. Exatamente. Desculpa, Só, desculpa, só- prof. podem me chamar de Patrícia. Eu só, Patrícia, só desculpa. quero fazer um parênteses. É isso mesmo, Mayara. Cada um, e vocês estão vendo aqui, é uma discussão maravilhosa. Cada um vem de uma área. Portanto, cada parte vai ter mais do que a outra, um foco mais do que outro. Mas o meu interesse aqui pensem no texto final, já escrito, já manifestado. Qual é a ordem e o que é que tem que ter com esse tema em específico para a criação do mapa. E a Mayara trouxe uma coisa aqui interessante, que o título chama, ou convida para uma pesquisa qualitativa. Mas aqui a Adriana também colocou nos comentários algo importante. Não necessariamente, não é? Eu posso fazer aqui grupo de controle, eu posso fazer focus group, eu posso fazer entrevistas, eu posso fazer questionário, eu posso levar. Pronto. Aí é definir o que é que vai ser feito na pesquisa, né? Mas a minha proposta para facilitar aqui, e já abro para você falar, Gabriela e Jerônimo, é que uma pesquisa com foco qualitativo. Boa. Gabriela, Bem, estão me ouvindo? conseguiu? Agora sim. É, como a gente já tem a revista para publicar, eu iria começar pelos pontos chaves que a revista coloca, ou seja, pelas regras colocadas da revista. Então, a estrutura que a revista me colocasse, eu ia começar a minha escrita a partir disso, porque eu acredito que seriam elementos básicos e que seriam obrigatórios para estarem presentes no artigo. Então, se a revista coloca introdução, objetivo, então eu ia tentar encaixar a minha pesquisa dentro disso para eu não reescrever coisas que depois não serão aproveitadas. Então, é normalmente o que eu faço. Então, eu vou na revista, vejo as regras, a estrutura do artigo é tal, então por ali eu começo o meu processo. Maravilhoso, obrigada. Tava à espera que alguém ia falar isso. Yes! Exatamente! Primeira coisa, vai ver, faz o download, sei lá, de 10 PDFs do último número da revista e vê o que é que tá ali em termos de estrutura. Pronto, maravilhoso. Obrigada, Gabriela. Nada.
E aí segue aquele mapa. É ser assim super estratégico. E aí, a partir do que está ali e também em consonância, ver ali as regras de publicação, vocês vão montar o mapa de vocês baseado nisso. Independente. Aqui nós temos um público-alvo muito específico. Já tá claro. É esta revista aqui. Então a gente pode abusar e explorar do que está ali como requisito, antes de fazer qualquer coisa. Boa. Jerônimo, quer ainda falar alguma coisa? Não, a Gabriela já respondeu, era só seguir o que estava na revista. O que eu ia dizer. Boa. Denise, fala Ah, lá. e coisa que eu queria acrescentar, pensando em gestão do tempo, a gente tem que se planejar, já que tem um prazo, né? Estamos em julho, o prazo é até dezembro, e isso é o prazo ainda para avaliação. Se você não estiver escrevendo sozinho, você precisa enviar para os pares, para eles darem uma olhada, para então a submissão. Acho que montar um cronograma de escrita, além de atender os critérios da revista, também é interessante, né? É, por isso que eu coloquei ali nos slides dois mapas que acontecem em conjunto, o da narrativa e o da organização, com o calendário invertido. Os dois juntos é um potencial maravilhoso. E é exatamente isso que você está trazendo. Depois que eu tiver um mapa, além de eu acrescentar literalmente número de páginas, eu vou acrescentar datas para quando cada uma vai acontecer, incluindo, e você trouxe aí uma coisa maravilhosa, Denise, que é o feedback. Muita gente se esquece de agendar e calendarizar feedback. Seja pela orientação, seja por colegas que vão ler o texto, não sei qual que é a comunidade de leitores que vocês têm para ter feedback, né? Mas é uma peça fundamental no caminho todo, no percurso todo de escrita científica. Então, eu vou trazer aqui algumas, hipoteticamente, né? Então, vamos considerar que esse artigo tem que ter no máximo 20 páginas. Já aqui limitar. Então, nós já definimos, né? Pré-escrita, pré-mapa. Vou por pré-mapa. Então, eu conferi os critérios da revista e conferi artigos, 5 artigos publicados. Conferi a estrutura de 5 artigos publicados nos últimos números da revista. Agora a gente vai também no mapa. Vamos no mapa. Então, a gente já sabe, não sei se vocês sabem, mas existe uma estimativa de introdução, do número de páginas de introdução e conclusão. Então, geralmente, o número de páginas da introdução é 10% do número de páginas total do projeto. Então, nesse caso, se eu tenho 20 páginas, 10%, quer dizer, 2 páginas, vai para a introdução. E a conclusão é metade disso, 10%. Então, quer dizer, desculpa, é 5%. Quer dizer que uma página vai para a conclusão. Então, quer dizer que nós temos 17 páginas. E a conclusão vamos pôr por último. Aqui, então temos a introdução e temos a conclusão. Agora aqui no meio, alguém entrou aí e falou que a hipótese, os objetivos entrariam na introdução. O que é que disto aqui entra na introdução para vocês? Ou algo que está aí entra na introdução? Geralmente os dois primeiros, na revisão de literatura e hipótese. Eu já Boa. colocaria os objetivos na introdução. Os objetivos e a revisão de literatura. É isso que Yes. eu ia falar, os objetivos na introdução. Boa. Hipótese e objetivo, tem uma palavra que eu gosto muito, que se chama o racional. O racional do texto. Que não é só a tese principal, ou não é só a hipótese. E o racional tem uma fórmula maravilhosa, que é: eu estou estudando, tananã, porque eu quero descobrir
Nananã. Eu faço isso para. Então, aqui é a fórmula maravilhosa do racional. Isso aqui traz o tema, ou o tópico, ou o que alguém falou aqui, a hipótese de argumentação ou de problematização. Porque eu quero descobrir aqui é a tal tese. É como eu vou resolver, ou qual é a pergunta credível. Faço isso para a relevância. Então, contributo barra impacto. Eu costumo falar que se vocês conseguirem completar esse racional, vocês fazem qualquer coisa, mesmo. Ele já tá ganho, o texto todo tá ganho. Porque vai trazer uma clareza gigantesca. Essas duas partes aqui finais, by the way, são as partes que as pessoas mais se esquecem e são as mais importantes para quem, por exemplo, precisa de financiamento, vai escrever candidatura, vai pedir bolsa, porque aqui vai trazer o que é que vai mudar ou o que é que pode mudar com o meu projeto? Qual é o impacto real ou escolástico, ou científico, ou acadêmico, ou político, ou em termos de gênero, ou em termos raciais, qual é o impacto em termos pedagógicos? Qual é o impacto do meu trabalho? E por que que ele é importante? Para quê? Por que que eu vou perder cinco, sei lá, três, eu perdi. No meu caso foram 7 anos, né? Eu fiquei 7 anos no doutorado. Por que que eu gastei 7 anos da minha vida? É aqui, é a terceira parte do racional. Para quê? Para quê? Que para mim é a parte mais difícil do racional, já adianto. É onde as pessoas ficam perdidas. Para quê? Então, isso aqui, tudo tem que estar na introdução. E os objetivos, para mim, seriam aqui, entrariam aqui, no contributo e impacto. Boa. Alguma outra coisa que tem que entrar na introdução que não está aqui? Professora, eu costumo colocar o meu método, mas como só tem 2 páginas, eu não sei se eu faria isso. Ou deixaria uma coisa bem curta para desenvolver ao longo do texto. Exatamente. É isso, Andressa. O método vai entrar aqui, ó. De uma forma, como se diz, curta. E aí, você vai definir se você vai criar uma sessão só para metodologia, né? Aí volta aqui na questão desse, desse artigo ser um artigo com mais foco quantitativo ou qualitativo, né? Boa. Depois da introdução, o que é que pode vir? Caminho metodológico. Ah, pronto, foi isso que eu acabei de fazer. Mas, pode ser, mas Patrícia, boa tarde, Georgia. Eu senti falta da justificativa na parte introdutória, o que sustenta eu trazer aquele tema. aqui, aqui, aqui. Ok, ok. Obrigada. Isso do objetivo, relevância, justificativa, é o que faz todo o é isso, o sumo do racional é esse, ele engloba tudo isso, que é, na verdade, todas as declarações de base do porquê que eu estou escrevendo um texto, que é o tema, que é a problematização desse tema, né? A pergunta de base, mas como eu vou responder essa pergunta, que entra a parte da metodologia, depois o para quê, que é a relevância justificativa, e depois os objetivos, o impacto, o contributo. Então ele tá aí. Esse é mesmo, essa fórmula é mesmo maravilhosa para incluir tudo isso, e tudo isso tem que estar na introdução. Concordo perfeitamente com todos vocês.
contemplar, se fosse tu estivesse pensando na ideia de um projeto para o doutorado, onde estaria nessa ideia do racional? Aonde eu me baseio? Quem é que já estudou o que eu vou estudar? Onde é que caberia? Aqui, Revisão de Rosane. literatura. Agora, quando você está falando de um projeto para o doutorado, lembra que aqui é um artigo. Quando a gente pensa em trabalho mais extenso, que é um projeto de investigação, de pesquisa, revisão de literatura geralmente tem a sua própria seção. Ela não está incluída na introdução. Ou seja, Ainda que seja um projeto de 20 páginas? ainda que seja um projeto de 20 páginas. Porque quando a questão do projeto como gênero, você tem mesmo, ou seja, o que é que faz o teu projeto, ou seja, para isso aqui acontecer, quando eu falo acontecer, convencer, muito entre aspas, né? Convencer o orientador, o programa, as pessoas que vão estar por trás da aprovação do teu projeto, você tem que mostrar alguma solidez no teu percurso de argumentação, que é aqui, parte 1 e 2 do racional, dentro de uma linhagem de pensamento. Ou seja, você tem que comprovar que já existe uma corrente, eu gosto mesmo da palavra linhagem, já existe uma linhagem de pensamento crítico sobre o teu tema, que você vai entrar nesse ecossistema, mas você vai entrar com um plus. E o teu plus é aqui. O que é que você vai adicionar na linhagem que já existe? Então, é muito importante traçar essa linhagem, para que a parte da justificativa seja mesmo sólida. Um artigo não precisa disso, um artigo não demanda isso. Um artigo demanda simplesmente uma contextualização do tema, e não o traço da linhagem, do ecossistema. Boa? Ok, muito obrigado. Depois da introdução, a Mayara falou metodologia. Então, para ti, Mayara, tem uma seção só de metodologia nesse artigo. O caminho metodológico, eu puxaria um pedacinho dele, porque pelo título aí eu iria explicar até essa revisão como é que seria, porque eu não sei como é que esse referencial ele estaria aí, ali dentro, né, descrito. Acho que caberia uma partezinha assim separada para poder discutir, para poder começar a fazer a triangulação do que eu botei lá com o que eu achei. Então eu tenho que explicar um pouquinho do meu caminho metodológico. Boa. Isso aqui entraria onde? A contextualização dos conceitos. Porque eu tenho aqui, acho que foi o Vinícius que trouxe. Eu tenho aqui o impacto cognitivo e relacional, o chat GPT Eu acho e que entra na introdução. é na introdução? Eu, pelo menos, conceitos, eu geralmente introdução. Boa. Eu tenho página para isso, Maria Eduarda? Eita, não sei. São só 2 páginas. Quer dizer, se ele entrar ali como um parágrafo antes do eu estou estudando, uma coisa assim meio genérica. Atualmente, o chat GPT, aí estou estudando isso, só se for, entrar ali, o parágrafo antes do eu estou estudando. Mas o que é que eu tenho que contextualizar? O que é que eu tenho que contextualizar disso aqui? Acho que tem que ter uma explicação do que é essa ferramenta, o ChatGPT. Ok. Então, o chat GPT contextualizado. Falar dele, né, como ferramenta de inteligência artificial, como é que foi, como é que existiu, etc. Talvez pensar também. Antônio? Oi, consegue ouvir? Sim. Tá, parou um pouquinho aqui, mas eu pensei assim, talvez fosse interessante pensar nisso, nessa ferramenta, como um impacto social, assim, fazer uma espécie de abrangência
numa explicação inicial, porque como tem a palavra relacional ali, pensar nele, como a gente vai falar do cognitivo também, o quanto isso afeta, assim, comunicação, sabe? Aham. Então, acho que pincelar isso inicialmente, né, seria interessante. Boa, mas isso não vai sair aqui do tema? Não, eu acredito que tem que Ah, colocar. no tema, verdade. Perdão. Eu acho, desculpa, eu acho que tem que colocar na introdução um recorte da pesquisa, né? Porque é bem amplo ali, é o cognitivo, o impacto cognitivo relacional, né? É um conceito amplo, então eu acredito que tem que ter um recorte, e a partir daí a gente começa a delimitar aquilo que a gente vai falar, e aí segue os outros passos. Acho que isso dá uma facilitada também. Yes, O racional é a chave, eu acho, né? O que você está estudando, o que você quer descobrir, o que eu faço para isso, e aí, através dessa chave do racional, você contextualiza os conceitos, direcionando eles para onde você está fazendo a pesquisa, né? yes, concordo com vocês. E eu faria isso aqui, ó. Isto aqui é. Eu estou estudando o impacto cognitivo e relacional do uso do chat GPT em contexto acadêmico. Pronto. Tá aí o meu recorte. Eu posso ainda fazer mais recorte no contexto acadêmico brasileiro. Estou estudando o impacto relacional do chat GPT em contexto acadêmico brasileiro, sobretudo por alunos de doutorado. Eu posso ir recortando, que é o que você trouxe, Juliana, e concordo perfeitamente. Então, o que é que E aí, pode vir? Vai, Maria quando Eduarda. você, quando você fala de impacto cognitivo relacional, você está falando de aspectos psicológicos e do interpessoal, do impacto interpessoal, é isso ou não? Interpessoal, sim. Psicológicos, não, mas cognitivos. Ou seja, Cognitivos, né? Tá. a maneira que eu aprendo e que eu processo informação Ah, neu- tá. neurologicamente. Se isso está mudando ou se não está mudando. Ah, entendi. Com o uso do chat GPT. Pronto, aí essa é outra discussão, né? Se está mudando, se não está mudando. Pronto. Boa. Então, tá aqui. Estão vendo que o racional é mesmo, assim, chave para tudo. Mesmo para tudo. É a forma, assim, escrevam essa fórmula onde vocês estiverem, na casa de vocês. É mesmo preciosa. Então, se isso aqui já está tudo feito a introdução, o que é que vem de seguida? A Mayara trouxe aqui a metodologia. Depois, o que é que pode vir? Ou a Juliana? Eu acho que essa contextualização dos conceitos já está lá no racional, né? Exatamente, vamos tirar daqui. Eu acho que vem a metodologia e depois a gente vem para os resultados. E aqui eu tenho uma dúvida. Os materiais e métodos, eles não entram na metodologia? Que sim, senhora. Aqui, oi. Alguém colocou aqui no chat, Luiz não, Caio. Referencial teórico. Onde é que entra o referencial teórico? Preciso de referencial teórico? Onde é que entra o Não, ele referencial? já está lá em cima na introdução. Ah, muito bem. Exatamente. Mas Vai ali na introdução não é só uma pincelada do referencial teórico, porque não vai caber em 2 páginas. Yes! Exatamente. Então, o que é que daqui precisa de uma sessão separada? A Mayara trouxe uma proposta, que é a metodologia. O Eu que acho mais? que entra o referencial teórico primeiro, para depois entrar a metodologia. Ok. O que mais está faltando aqui? Duas coisas que estão faltando aqui. Maria Eduarda, vai. Eu estou tentando entender o que que vai estar dentro desse referencial teórico, assim. Alguém quer responder? Maria Eduarda.
É que vai Porque esse referencial teórico está ali do lado da revisão de literatura, né? Talvez a gente Não no começo já. Não. Referencial Não, teórico. porque é só uma pincelada, né? Você vai falar, vai dar uma, vai dar uma introdução do método do referencial teórico, mas o referencial teórico mesmo você vai falar lá na frente, não? É assim que eu É, entendo. Exatamente. O referencial quando teórico eu, é uma conversa dos autores que você vai se baseou lá em cima na introdução. Você construiu lá o referencial teórico, disse, olha, eu vou pesquisar esse e aqui, e aí lá na parte referencial teórico você vai esmiuçar melhor o que cada um deles pensa, enfim. Ah, é, entendi. em Então geral, é mais específico, né? Como se fosse do geral para o específico, né? Então, a minha é, pergunta é: qual é a diferença da revisão de literatura para o referencial teórico? eu ia comentar isso agora, gente. O Jerônimo como falou isso, só que eu percebo diferente. Eu vejo o referencial como sendo simplesmente eu indicar quais são as minhas bases teóricas, os conceitos teóricos, e na revisão, aí sim eu vou fazer um alinhamento dessas pessoas, desses teóricos e de seus conceitos. Então, no caso, eu inverteria, talvez. Referencial teórico lá em cima e a revisão de literatura pós a introdução. Não? Deixa lá ouvir a Maiara. Obrigada, Vinícius. Isso é uma Tá. discussão importantíssima. Já volto em ti. Maiara e Juliana. A Maiara. discussão tá boa. Nossa, eu tô adorando já. Então, puxando aqui, né? Eu vejo também essa diferença da revisão de literatura ela ser até um passo do meu caminho metodológico. Porque o meu caminho metodológico ele pode ter essa revisão de literatura como parte majoritária dele, né? Que aí dependendo do que eu vou fazer. Ou eu faço mesmo essa revisão de literatura já adotando o meu referencial teórico, já adotando ali em quem eu vou me apoiar, porque você vai se apoiar nos braços de gigantes, né? Você vai se apoiar no seu referencial teórico, que alguém até já falou aqui, que o seu referencial teórico, ele vai estar ligado à sua justificativa, ele vai estar ligado a essa parte racional. Então, eu entendo que pode haver esse termo, para mim é a mesma coisa, mas não é, tem essa diferença. Eu entendo que a revisão de literatura, ela está posta até como um método, como um ato de se fazer, e o referencial teórico, eu nem coloquei separado, porque eu acho que eu não colocaria uma parte para ele. Eu já puxaria ali, depois dos objetivos, já iria puxando para quem é, né? Fulano diz isso, e aí já começaria. Não. Aí, mas eu acho que essa confusão que se está tendo aqui entre revisão de literatura e referencial teórico, acho que está confundindo pelas outras coisas, né? A gente está aqui falando de um artigo, né? É um artigo Então, de 20 páginas. eu entendo que referencial teórico e revisão bibliográfica é praticamente a mesma coisa. No caso, seria o estado da arte do estudo que eu estou fazendo. Não é revisão bibliográfica. É referencial teórico. Referencial teórico e a revisão, não? Não, A elas revisão de literatura. são coisas diferentes. O que que eu vejo? O referencial teórico seria a parte dura, né? A parte dura do artigo, da tese, da dissertação. E o referencial teórico, desculpa, a revisão de literatura é onde a gente vai achar a lacuna, é onde a gente vai ver as novas pesquisas, o que está acontecendo. E alguém me falou esses tempos que não se fala mais do estado da arte, mas eu escutei isso poucas vezes, não sei se está certo ou não. Mas ver o que está acontecendo de fato nos últimos 5 anos sobre o recorte daquilo que a gente quer pesquisar. E o referencial teórico, daí, é o que vai embasar e o que vai fazer com que a gente tenha um corpo, né? Desse trabalho. Então, eu vejo como coisas diferentes, assim. O referencial teórico, para mim, é como se fosse uma linha do tempo daquilo que a gente está estudando, né? A gente pega um artigo seminal e aí vai desenrolando aquilo até chegar nos dias de hoje. E a revisão de literatura, eu acho que ali a gente vê lacuna, possibilidade de novas pesquisas, o que tem sido feito, quem está fazendo, onde está fazendo e coisas desse tipo, assim. Não sei se eu estou certa. Obrigada, Juliana. Maravilhoso.
É exatamente essa a distinção. A revisão da literatura é um processo mais amplo de levantamento e análise de pesquisas que já existem. Tá lá, eu usei a palavra linhagem. As linhagens que estão ligadas ao meu tema. E o referencial teórico é uma seção mais específica que apresenta os conceitos e as teorias centrais que vão embasar o meu argumento, o meu racional. Tá claro para ti, Vinícius? Voltando aqui no que você trouxe. Então, é o contrário do que você falou. Portanto, a revisão da literatura, idealmente, sempre tem que aparecer antes. Porque é ela que traz. Patrícia, então eu te Sim. pergunto, um projeto teria somente revisão de literatura? Eu não aprofundaria para referencial teórico? Não. Tem que ter algum conceito para embasar o teu argumento. Nem que esse conceito seja criado por ti. Atenção, no nível de doutorado, aqui a gente já entra, é curioso, né? No nível de doutorado, a gente pensar em termos de voz, se pensarmos em termos de voz, e quando eu falo voz, é mesmo o empoderamento e a minha capacidade de produção de pensamento crítico. Quando eu chego no doutorado, já se exige, muito entre aspas, que o que eu falo tem alguma camada de inovação. Então, por isso que eu estou falando, aqui o teu referencial teórico pode ser o teu, que você inventou, um conceito novo. Eu sei que você está me fazendo essa cara, mas eu quero te desafiar a yes, isso é muito possível. Isso, inclusive, é Ainda muito. aqui num projeto, porque Não, não, estou dizendo de um projeto. não, não. No projeto, não. No desenvolvimento do teu processo de doutorado, na tua tese, no resultado final do teu doutorado. Mas sim, não tem como eu não ter um embasamento teórico, tem que ter. Tem que ter. Essa é uma das peculiaridades do trabalho científico, não é? Como gênero de escrita. Se eu não colocar nada, Rosemary, se eu não tiver revisão de literatura, se eu não tiver referencial teórico, quer dizer que eu não vou ter absolutamente nenhuma outra voz em conversa de bar comigo. Quer dizer que eu não estou mais no gênero da escrita científica, eu estou no ensaio. Eu estou no ensaio. No ensaio eu não preciso citar ninguém, eu não preciso usar conceito nenhum. Então, essa é uma das distinções da escrita científica. Juliana. É só um exemplo que eu queria dar para o colega na minha qualificação do doutorado, como o meu tema de pesquisa ele não tem assim a primeira pesquisa que está sendo feita na minha área, eu trabalho com desenvolvimento rural. Eu coloquei algumas possibilidades de teoria que poderiam amparar minha pesquisa, né? E a banca deu possibilidades, enfim, e achou muito bacana. No decorrer da pesquisa, quando de fato eu fui a campo, tudo aquilo que eu tinha imaginado não existiu. Então, eu não entendia no começo muito bem por que que a minha orientadora falava, não pensa agora no referencial teórico, tem outras coisas para fazer, tem outras coisas para fazer. Aí, quando eu voltei do campo, que eu entendi. Na verdade, Juliana, me apegava mais antes ao referencial teórico, qual vai ser o meu referencial teórico, como é que vai ser, mas no final do todo da pesquisa, ele é uma parte muito consistente, e muito séria, mas é o que vai por último. Eu acho que referencial teórico, lógico, a gente tem que ter, né, para fazer as discussões e tal, mas a escrita, necessariamente, ela pode ser por último. No projeto de pesquisa para entrar no doutorado, eu também fiz essa questão dos conceitos, porque como eu ia comparar realidades, eu não sabia o que ia me esperar, e também foi aceito. Então, acho que a gente às vezes se detém muito nessa questão do referencial, e falo por mim, e não necessariamente seja o mais importante, mas talvez o mais importante é aquilo que a gente vai pesquisar.
Com certeza absoluta, sobretudo se é um doutorado. Muito A obrigada, voz Juliana. Faz muito sentido. é, e a Grata Juliana é um exemplo maravilhoso. Eu também vou trazer o meu próprio exemplo. No meu doutorado, eu pesquisei a recepção crítica e criativa de um poeta norte-americano no Brasil. E eu tive que criar, Rosemary, eu tive que criar o meu vocabulário conceitual, porque não havia nenhuma referência de base sobre o que eu queria falar, que é a literatura hemisférica brasileira. Portanto, não havia referencial de base. Hoje já não sei se há. Então, eu criei uma proposta conceitual, mas me embasando. Então, eu fiz um trabalho de DJ. Eu peguei várias vozes fundamentais no meu campo e criei a minha. Pronto. Esse é um outro exemplo, né? Você pode simplesmente usar uma voz que já existe. Quando eu falo uma voz, um autor, né? Um autor, uma autora, um conceito basilar que você vai usar para trazer a tua linha de argumentação. Mayara. É a dúvida dos pontos que a senhora falou, que tá faltando 2 pontos aí, né? Sim. E aí eu perguntei se considerações finais e conclusão, se isso fica junto, é, e quando fala resultados, resultados e discussão, ou discussões, também tá junto. Sim. Resultados, para mim, é a mesma palavra. É a mesma palavra, não, indicam a mesma coisa. E conclusão o que você trouxe, Mayara? Considerações finais. Se tá junto também. Para mim é a mesma coisa, com palavras diferentes. Aliás, essa palavra conclusão para mim deveria ser completamente abolida dos artigos. Eu não ressoa em mim em nada usar essa palavra. Se um trabalho está concluindo algo, ele está dando um não para a progressividade científica e para a continuação da linhagem científica. Tem um livro extraordinário, ele não foi traduzido para português, infelizmente, que é de um acadêmico norte-americano que se chama Eric Hale. Quem, quem lê inglês e quiser esse livro, que é maravilhoso, fala comigo que eu tenho todo em PDF. Styles of Academic Writing. Esse é o nome do livro. Ele tem um artigo só sobre um capítulo muito curto, de 9 páginas, só sobre a parte conclusão. Para mim, é a parte mais extraordinária da escrita científica é a conclusão. E o capítulo chama-se Ending Well, que é terminando bem. Portanto, para mim, os fins deveriam ser terminando bem. Portanto, a proposta da conclusão é a continuidade e não é fechar nada, né? Então, sim, eu vou usar a palavra conclusão porque é a palavra usada, mas eu não me identifico com ela. Mas falta mais uma coisa para a gente terminar este mapa aqui. O que é que falta aqui neste mapa? As referências? Não. Claro que as referências vão aparecer, mas não é. Sim, essas 20 páginas é sem as referências? Desenvolvimento, professora. Ah, É isso? desenvolvimento seria. O que é o desenvolvimento? Ah, entendi. O que é que seria o desenvolvimento? Bom, para mim seria o percurso da sua pesquisa, os atores, talvez, se tivessem envolvidos, né? Dependendo de como você vai fazer, se é uma entrevista, se é um estudo de caso, ou se é uma revisão de literatura, porque pode ser isso também, né? Através do tema. Mas eu não tinha percebido que a senhora já colocou resultados da discussão. Eu não, tô contigo, Andressa. Ah, Aqui, sim! contigo. Estudo de caso. Ok, Aqui. Alguma ok. coisa da pesquisa em si. Tá faltando Sim, o sim. A sumo da narrativa, né? narrativa, exatamente. A minha voz. Pronto. É aqui. O, o- os resultados, assim, a gente estava falando de pesquisa, né, quantitativa, qualitativa, etc. Mas eu acho que existe uma diferença entre resultados e discussão, que é o seguinte: a gente, pelo menos na minha área, né, sobre pesquisa biomédica, a gente coloca os resultados como uma coisa mais direta, né? O que
resultou da minha metodologia exatamente, né? Os meus gráficos, as minhas coisas. E a discussão, a gente geralmente faz literalmente uma discussão com outros autores que estudaram aquele tema e que chegaram a resultados próximos ou algo semelhante que me indique, me dê um caminho para que faça uma conclusão, uma consideração final. Boa, obrigada, Maria Eduarda. Você trouxe outra coisa aqui importantíssima também, depende da disciplina. Aqui voltando, Mayara, pode ser o que a Maria Eduarda está trazendo, ou seja, o que seria aqui é discussão e então resultados. Que vai variar de área para área. A discussão, Tem áreas que são mais, a gente tem resultados mais diretos, né? Mais quantitativos, mais que a gente precisa depois discutir com outros autores onde é que está essa linha do funciona, não funciona, faz bem, faz mal, esse tipo de coisa. é isso mesmo. E é que você está trazendo, Mayara, está aqui. É isso aqui, é isso aí mesmo, caminho metodológico. Aliás, essa é uma maneira muito mais interessante de pensar, porque traz a narrativa. E é isso. Boa, temos um mapa. Temos um mapa. E aí a proposta é, pronto, Isso. sim, Perdoe. Caberia, enquanto eu sei que o artigo é muito enxuto, né, 20 páginas, mas caberia nesse momento do referencial teórico fazer ênfase em estudos já existentes nesse campo, trazer o que pensam aí outros autores sobre a mesma temática, a fim até de alguma maneira, a gente colocar a lacuna. esta parte está aqui, a revisão da literatura. A joia. Boa. Agora, o que a gente tem que pensar é se a gente vai começar o nosso texto com a revisão da literatura. Essa é outra questão de design de texto. Qual que é a ordem aqui do que vai na introdução? Eu particularmente, faria isso aqui. Racional primeiro, e enquadraria a minha voz, o que está trazendo, que é dentro de uma discussão que já acontece. Patrícia, Adriana. e quando essa discussão ainda não acontece, que é tu que está quebrando as pedras, assim, para começar a acontecer a discussão? Maravilhoso! Não, Está não é. Então aqui vai tudo embora, de certa forma. Você vai. Mentira, não vai embora. Continua a revisão da literatura, vai continuar. Mas você vai simplesmente assumir a tua voz por completo. E você vai trazer isso às claras, não é? Não, não há. Não há. Não há produção científica feita com esse tema ainda. Tá lá, eu volto na minha tese. Minha tese foi exatamente isso. E eu fiquei, no começo foi. Bem, tô perdida, né? Como é que eu vou escrever algo? Como é que eu vou saber se isso faz sentido, se não faz sentido? Pronto. E fui no caminho todo percorrendo e aquilo foi criando, na verdade, no inglês é chamado scholarship, né? Uma linha, de novo, uma linhagem nova, uma linhagem dentro da linhagem principal. Então é esse o teu trabalho, é de abrir caminho. É maravilhoso, porque quando não foi feito nada, essas duas partes aqui, do racional, têm um impacto muito forte, muito forte. E a questão da inovação, eu não gosto da palavra original, para mim a palavra original também não ressoa, mas a questão de algo inovador dentro da discussão que já decorre, tem uma solidez e um poder muito maior. Está trazendo contributo novo para a conversa que já existe. Boa. Tem aqui uma pergunta da Adriana. O que quer dizer quando um especialista na área da sua tese diz não ouvir a sua voz na tese? Adriana, de uma maneira assim, muito, muito, muito clara, a teu texto tem muita citação. Responder. Para já, o teu texto tem muita citação. Você está usando muitas palavras que não são tuas. Tem muitas aspas. O teu texto tem muitas aspas. E depois, a tua linha argumentativa está baseada muito no que já fizeram.
Então, por isso que eu gosto de trabalhar a questão emocional por trás da escrita, porque é exatamente na questão da voz que surge muito medo. Surge muito medo de criar algo novo, de trazer uma proposta de pensamento crítico, desenvolvimento de pensamento crítico novo. Thaís. Ei, gente, boa tarde. Quando foi a qualificação da minha tese, uma professora falou justamente isso, de que não estava aparecendo a minha voz. Principalmente porque, como foi uma parte inicial, né, eu qualifiquei só com uma, né, claro, e ela estava se referindo à revisão de literatura e tal. E aí, a questão é que eu simplesmente apresentei os conceitos, apresentei a teoria, o que dizia, mas eu não fiz uma articulação pessoal, digamos assim, com o meu olhar pessoal, articulando esses conceitos e como que isso ia chegar no ponto em que eu estava ali estudando, entendeu? Então, eu demorei a entender isso e eu entendi isso lendo a tese de um amigo meu, porque ele fez isso. Ele narrou uma história e no meio dessa história ele ia colocando os conceitos. Então tinha uma visão dele sobre aquele tema e ele foi, digamos assim, articulando conceitos naquela narrativa. Então isso é a nossa voz, né? E aí, depois que eu fiz isso, eu consegui pegar o meu texto que estava realmente sem voz e dar uma voz a ele. Estruturei de uma outra forma, tal, e relacionei como se fosse mesmo contar uma história e não só apresentar conceitos. Boa. Obrigada, Thaís. Você trouxe algo maravilhoso. Eu costumo falar que é a costura. E a voz no texto é a identidade, né? É a minha identidade. É como se, por exemplo, eu estivesse lendo teu texto, Thaís, e eu pensasse, parece que a Thaís está falando. É como se eu estivesse escutando a tua voz por trás. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui da tua partilha, Thaís, que eu acho importantíssimo, assim, ter consciência, é que aqui a Academia Brasileira vem muito, assim, em termos históricos, vem muito aqui do percurso francês, né? E aqui, Baixo Mediterrâneo, e quando eu falo isso, estou falando Portugal, Espanha, França, essa academia latina mediterrânica, a validação da minha voz é o tanto que eu consigo falar do que eu li. Ou seja, eu tenho que comprovar de todas as maneiras possíveis que eu li tudo que já foi publicado na minha área e eu tenho que escrever e comprovar que eu sei do que eu estou falando. Eu fiz um doutorado nos Estados Unidos, Academia Anglo-Saxã. Olha, vou dar um exemplo assim do que aconteceu comigo, super simbólico. Primeira versão da minha introdução da minha tese, eu mandei para minha orientadora, tinha para umas 20, 30 páginas, com revisão da literatura. Fiz uma mega revisão da literatura do pensamento crítico brasileiro, de produção cultural brasileira. E fui a uma sessão de feedback com ela, ela olhou para mim e falou: Patrícia, por que, por que que você escreveu tudo isso? E eu falei: opa, mas é a revisão de literatura. Ela falou: mas isso já está tudo publicado, por que que você está repetindo tudo que já foi dito? Aquilo para mim foi assim, uma. Me veio assim, mudou, né? Foi uma distinção geral. Assim, não tão interessados em eu tocar a mesma música. O que estão interessados é isso que você falou, Thaís. É como todas as vozes para empoderar a minha. Não é falar, olha, esse falou isso, esse falou aquilo, aquele falou aquilo, aquele falou aquilo, aquele falou aquilo. Não, é eu vou falar isto e vou usar este e aquele autor para me ajudar, para me empoderar, para me trazer possibilidades de pensamento, de potenciação do pensamento crítico. É um caminho diferente, um caminho muito diferente. É como se Obrigada. fosse uma articulação, né? Assim, entre o Exatamente. que você está falando, e aí eu até vi um comentário que eu achei engraçado, a Elisa falou, eu tenho várias vozes, são todas minhas, difícil trazer outras vozes sem parecer plágio.
Não, mas assim, não é pegar o que o autor fala e copiar e colar, né? Mas sim pegar o sentido daquilo e tentar encaixar no que você está fazendo, né? O que você está trazendo de novo. É, e é ter consciência, você está trazendo aqui, Vinícius, essa cobrança de ter que dar conta de tantos teóricos e textos, essa pressão, né? Uma pressão para mostrar que eu conheço muito bem onde é que se insere, qual é a linhagem do meu texto. E eu estou trazendo isso aqui, que é uma questão de cultura acadêmica, que eu tive a experiência e tenho a experiência que em outros países não funciona assim. Então, para vocês terem consciência também e serem estratégicos, né? Saberem que existe essa cultura na academia brasileira de que eu tenho que provar que eu sei, né? Eu tenho que provar que eu li, eu tenho que provar que eu li. E a revisão de literatura tem um peso muito grande nessa parte toda. Então, é ter consciência disso. Olha, já vejo aqui o nosso horário, 1h30 é muito pouco, realmente. Eu quero fechar aqui esse mapa com vocês. Então, nós temos 17 páginas. Então, literalmente, como é que isso vai funcionar? Eu posso simplesmente colocar o número de páginas para cada sessão. Então, dessas 4 sessões aqui, quais vocês acham, ou qual vocês acham que é a mais importante? O que é que vocês diriam? Eu Eu acho acho que que resultado, discussão. Eu acho que tem importância, que tem, assim, duas que são muito importantes, né? O caminho metodológico para que essa pesquisa para que pesquisas nesse sentido possam ser replicadas, né? Que as pessoas entendam, e a discussão e o resultado, porque aí na discussão e no resultado a gente já vai saber o que é o estudo de caso. Concordo. E É. alguém ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar, mas tudo bem, corroborar um pouco com a Juliana. Mas o que a Juliana falou, eu me vejo, eu trabalho com indicadores de cultura. E eu quero colocar junto aos indicadores de cultura um meio ambiente, né? Fazer esse ajuntamento, vamos dizer assim. E quando eu chego na Secretaria de Cultura daqui da minha cidade, que é para fazer o estudo de caso, aí cai por terra todo aquele referencial teórico que a gente vai pulindo ali. Então, acaba que, no momento agora do meu doutoramento, eu vejo que o estudo de caso ele é extremamente importante. Até, eu estou no momento que eu vejo que ele é muito mais importante que até o próprio referencial teórico, né? Então, eu ia comentar isso agora também, né? Eu tô contigo, Vinícius. É a partir dele que todo o resto vai sair. Então, é definir qual que vai ser o meu estudo de caso e o recorte. E pronto. Isso aqui caminham juntos, de certa forma, né? Caminham juntos. Tanto, mas sim, eu sinto que o cerne está aí. É a partir dele que eu vou definir todo o resto. Então, eu diria que sim, o estudo do caso é mais importante, mas eles estão juntos, né? Caminham juntos. Maiara. É pergunta leiga mesmo. O que seria o estudo de caso para vocês? Porque estudo de caso para mim é um método específico. E aí ele tá falando, eu não tô entendendo o que é. Até agora que Vinícius trouxe assim, é muito importante. Aí eu tô, meu Deus, o que é o estudo de caso? Vinícius, quer Eu vou responder? falar da minha experiência aqui, tá? Então, eu trabalho, são os marcos de referência para indicadores de cultura, ou seja, toda a base ideológica, o que é que eu estou querendo ver, o que é cultura. Então, eu estou verificando aqui, claro, baseado na Unesco, IBGE, esse tipo de coisa, o que é que se fala de cultura, o que é que se entende como cultura. Então, toda a parte teórica. Só que eu quero ver isso aonde? No meu município. Então, eu tenho uma proposição que é de tentar encaixar isso no meu município, que ainda não tem um sistema de indicadores. Então, eu vou até o meu município, né, a partir do Conselho de Cultura, e vou verificar como é que eu posso, em loco, ver esse arranjo teórico e dessa política pública para o meu município. E é quando eu vejo que no meu município ele tem outras visões
que não tem nada a ver com o Unesco, não tem nada a ver com o IBGE, não tem nada a ver com um monte de teórico, com Pierre de Bourdieu, sabe? E aí eu percebo que eles têm um outro viés teórico, um outro pensamento do que vem a ser cultura. E aí quando a gente pega a mão na massa, ali para tentar colocar, no caso, essa proposição de política pública, no meu caso, é que eu vejo que, putz, aquele caminho teórico que eu estava trilhando não está casando tanto quanto a realidade que eu estou vendo aqui. Então, esse estudo de caso seria essa realidade ao qual o teu objeto está centrado, né? Ele está funcionando, o fenômeno acontece, vamos dizer assim. Obrigada, Vinícius. Gosto. É o tangível. É o tangível. Eu saio do blá blá blá. É mesmo o tangível. Ou seja, é uma investigação aprofundada de um indivíduo, de um grupo, de um coletivo, de um país, de um contexto específico. Então, aqui um estudo de caso seria, por exemplo, os estudantes da CAD, Fiocruz. Pronto. Tá claro, Mayara? Boa. Juliana, go. Não, eu só queria falar uma coisa para o Vinícius, não sei se eu posso. Vinícius, essa questão de não ter os indicadores, eu acho que é até melhor, sabia? Primeiro, porque a gente pode confrontar essa lógica que ela vem de cima para baixo, e aí tu trabalha com política pública, né? Tu sabe que é top-down, bottom-up, aquelas coisas, e tu pode criar os indicadores, e aí esses indicadores podem se configurar para a realidade do teu município, né? Eu acho que essa questão, assim, é muito melhor do que utilizar desses outros indicadores que eles foram criados com uma perspectiva de países que não são da borda da pizza, né, mundial, né? Quem criou esses indicadores são países que já têm um outro desenvolvimento em termos de cultura. Não estou falando que é melhor ou que é pior, estou falando que é diferente. Mas eu acho que a gente aqui tem essa questão. E eu falo isso porque a gente precisava de uns indicadores de fome. E aí, quando a gente se debruçou para pesquisar sobre os indicadores de fome, eles não se aplicavam ao Brasil. Então, me pareceu muito parecido com o que foi que aconteceu contigo. Maravilhoso. Obrigada, Juliana. Vê, Mayara. Essa coisa quando há um transplante, não é? Uma espécie de transplante, sim, de um arcabouço teórico, conceitual, metodológico, que é usado em outro contexto, e depois eu vou trazer para o Brasil, não funciona. Porque a realidade tangível não faz o match, não funciona. Por isso que o Vinícius trouxe que o estudo caso e eu tô com ele, é o cerne, é o mais importante aqui para definir o caminho metodológico referencial teórico. Ele, dentro do meu caminho metodológico, isso está no que eu chamo de contexto e participantes. Por isso que eu estava tentando entender o que é, mas aí é só nomenclaturas e as áreas como são distintas, né? E aí a gente vai enxergando. Boa. Maravilha. Então, se isso aqui é o mais importante, ou um dos, vamos colocar, temos 17 páginas. Vamos colocar aqui, vamos ver. 7 páginas, aí ficamos com 10. Então, se a gente colocar aqui 2 páginas, ficamos com 8. 2 páginas, ficamos com 6. E 6 páginas. O que é que parece? Mais ou menos? Claro que, lembrem-se, é uma orientação flexível. E aí, o que é que iria acontecer? Eu literalmente, pronto, tem um mapa feito. O que é que iria acontecer? Aqui na introdução, revisão de literatura. O que que eu ia começar a fazer? Ler X, Y, Z. Ler artigo, livro, falar com tal e tal pessoa. Eu ia começar a listar tudo que eu preciso fazer por bloco de escrita. E por último, para ficar ainda mais poderoso, eu ia trazer aqui datas específicas. Então, com o calendário invertido. Se o meu deadline, se o meu prazo é dia 30 de dezembro, o calendário invertido, como você vê nos slides, ele vai. Ele é um calendário invertido. Então, eu começo pelo fim e vou invertendo o que é que eu tenho que fazer
semana prévia à semana prévia, até eu chegar no dia 30 de dezembro, ou até chegar no dia de hoje. Maravilhoso, incluindo claramente, que é um processo de calendarização, feedback, incluindo plano de escrita, incluindo feedback de colegas, várias outras questões que estão aqui no processo de escrita. Essa é a ideia do mapa que eu queria trazer para vocês. E claro que um chat GPT pode fazer isso para vocês. Mas, mesmo se vocês forem usar um chat GPT, vocês vão ter que definir muitas coisas aqui. Para o chat GPT dar um mapa potenciador como um mapa desses. E essa discussão toda que tivemos não vai acontecer com o chat GPT. Pelo menos não a partida. Então, essa é a ideia do mapa. E vocês podem fazer isso, nós fizemos aqui com um artigo. Vocês podem fazer com uma tese, vocês podem fazer com um projeto de pesquisa, vocês podem fazer com um parágrafo. O mapa pode ser usado para desbloqueio. Vocês podem fazer com o que vocês quiserem. Então, tem a ideia de criar mapas constantemente. Uma tecnologia maravilhosa. Eu achei muito boa a ideia do mapa que você trouxe, porque é uma coisa que geralmente eu não desenho, eu nunca desenhei muito bem um mapa. Eu sempre fui fazendo de acordo com uma necessidade, então eu preciso falar disso, eu preciso falar daquilo, então assim, eu achei muito boa a ideia do mapa, assim, eu tinha uma ideia muito engessada de mapa também, assim, de que eu tinha que estar cumprindo exatamente o que eu fosse colocar no papel. E uma coisa que você falou do ChatGPT, que eu acho importante, assim, eu uso o ChatGPT desde que ele foi lançado, né? Mas eu não uso o ChatGPT de forma a copiar e colar, né? Eu acho que essas ferramentas, elas auxiliam muito a gente em formatação de texto, por exemplo, você já formatar um texto, de você, por exemplo, guiar essa inteligência para onde você quer que ela estruture, às vezes, o seu texto, né? Então, dependendo do seu o que que eu quero, por exemplo, eu até depois quero conversar com você, porque eu estou indo para divulgação científica. E a minha dificuldade é estruturar esse texto voltado para qual público, como é que eu vou estruturar ele, se eu vou fazer em qual formato, assim, essas todas são questões minhas, entendeu? E assim, que às vezes o chat GPT consegue direcionar um pouco melhor ou não, do tipo, eu quero falar com o público adolescente, né? Qual é essa linguagem desse adolescente? O que que pega mais para esse adolescente, sabe? Então, eu acho que é isso. Assim, você pode usar as inteligências artificiais, né, agora o ChatGPT, Gemini, e outras tantas, para te direcionar ao seu caminho a ser trilhado, mas nunca para usar daquilo como uma ferramenta que faça tudo por você, né? Que eu acho que é o uso incorreto, assim. Obrigada, Maria Eduarda. É uma ferramenta, não é uma substituição. E você trouxe aqui, lembra que a definição do público-alvo é pré-escrita lá naquele esquema das etapas escrita. Só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia. É mais ou menos, se vocês tiverem um artigo já escrito e vocês tiverem que mudar o foco do público, é mais ou menos, em termos quantitativos, 60% do texto que vai ter que ser mexido. É muito trabalho de revisão. É mesmo muito trabalho de revisão. Portanto, é muito crucial e muito estratégico. Poupa tempo, poupa energia emocional, poupa tudo. Definirem, na medida do possível, claramente, o público, antes de fazerem qualquer coisa. Boa. E aqui, só para fechar, a Elisa pergunta: e depois do mapa, o que e como fazer? Depois do mapa. A minha proposta, Elisa, é que não comece pela introdução. A introdução é a última. Deixa... Isso não quer dizer que você não pode ter um documento Word que está escrito assim: coisas para introdução. E aí, quando você for escrevendo, se surgir coisas para introdução, você copia e cola e deixa lá no documento. Pronto. Mas a introdução é a única coisa é a última coisa que se escreve. A minha proposta é a técnica de escrita por blocos. Quem outra das. Eu não consigo. Aí depende de como é que vocês funcionam, em termos cognitivos e em termos de organização.
eu, Patrícia, se eu tenho um único documento Word com todo o texto, eu fico completamente perdida, desesperada, vem medo, eu já fico toda confusa, o que é que eu escrevi aonde? Eu não funciono assim. O que eu faço é, eu abro um documento Word, tá? Cada bloco desse vai ter um documento separado, gravado separadamente, e eu começo a escrever por blocos. Então, nesse caso, desse mapa que criamos, eu começaria aqui, escrever esta parte. Depois, caminho metodológico referencial teórico, e depois discussão e resultados, depois conclusão, depois introdução. Esta é uma proposta. Mas aí é vocês verem como é que vocês funcionam. Cada um vai funcionar de uma forma. Eu particularmente gosto de fazer meio que tudo ao mesmo tempo. Então, se eu for Pois, fazer esses blocos, eu vou com certeza abrir vários documentos e ficar transitando entre as janelas. Pelo menos para mim funciona mesmo. pois é isso que eu falei. Cada um é vocês observarem e ver o que é que funciona para vocês, em termos mesmo do processo de escrita, né? Como é que vocês funcionam. Então, é muito importante essa autoobservação e ver qual é o caminho a ser seguido no processo de escrita. Professora, Oi. licença. Eu posso fazer uma última colocação? Não sei se o tempo já está apertado, mas acredito que a senhora tenha dito rapidamente que ao longo do processo de escrita a gente vai fazendo mais desse mapa, né? Por exemplo, a senhora falou dos parágrafos. E eu sou da área de história, né, da área de humanas, então assim, a gente escreve muito e a gente lê muito, então a gente dialoga com muitas pessoas. Eu vejo que isso é um pouco diferente de algumas outras áreas. E Uhum. quando eu vou escrever, eu tô no mestrado, eu fico muito assim, desesperada, porque às vezes em um tópico eu preciso lidar com 20 autores. Então, eu sou ser humano, eu esqueço do que eles já falaram e eu preciso revisar meus fichamentos e tudo mais. Então, o que eu faço é, eu também vou escrevendo por tópicos. E a cada tópico, depois de eu fazer esse mapa, que eu nem sabia o nome, mas eu já usava essa técnica, né, para poder montar a minha escrita. Depois de Uhum. fazer esse mapa de capítulos e alguns tópicos, dentro desses tópicos eu vou colocando como eu vou trabalhar o meu texto, o que eu vou começar, o que vai vir depois, quais autores eu vou trabalhar nesses pequenos tópicos, né, subtítulos. E isso me ajuda tanto, tanto. E às vezes eu uso o meu cronograma para traçar. Hoje eu vou escrever 3 tópicos. Sei lá, isso pode dar umas 10, 5 páginas. Então, acredito que isso também possa ajudar vocês, né, numa dica, assim. Porque além desse esqueleto geral, que já ajuda muito, o esqueleto menor, né, dentro do texto ali, nas camadas, ajuda demais diariamente na nossa escrita, assim. É como se você fizesse um cronograma semanal da sua vida, mas você vai fazer de cada dia da sua escrita e vai te dar muito menos ansiedade. É isso, muito obrigada, professora. Eu amei o encontro, obrigada a todos, me ajudou demais. É isso, Andressa. Obrigada pela tua partilha. É isso mesmo. Mapas de navegação, escrita em bloco, calendário invertido. É assim uma combinação absolutamente extraordinária e que vai, como eu disse, para muitas pessoas fazer uma regulação do sistema nervoso maravilhoso. Regula mesmo o sistema nervoso e vai abrir um espaço para a escrita sendo muito mais leve, mais fluida. Então aqui também entrando nas questões emocionais de tá tudo, né? All over the place, né? Como os americanos, está tudo no ar. Então, cria um mapa. Cria um mapa em 10 minutos, em 15 minutos, antes de começar qualquer processo de escrita. Boa. Pessoal, vou fechando. Eu vou pedir para a Ednet partilhar estes slides com vocês. Tem ali mais coisas que vocês podem usar como recurso. Eu também quero deixar aqui algo que eu criei como um recurso extra para vocês também enviarem para quem vocês quiserem. É algo que eu tenho construído há muitos anos, com muita gente que já colaborou. É uma biblioteca virtual. Vou colocar o link aqui, chama-se Padlet. Tem muita coisa aí, tem vídeo, tem
livro, tem artigo, tem site, tem banco de palavras, tem muita coisa sobre escrita científica e muita coisa, infelizmente, está escrito em inglês, porque tem pouca coisa da literatura escrita científica em português ainda. Mas é um dos recursos também que, se vocês quiserem explorar, tá aí. E quem quiser entrar em contato, falar, continuar essa conversa, saber mais sobre as coisas que eu facilito, saber mais sobre os espaços que o pessoal da CAD tem como oferta, por favor, entre em contato, fala conosco. E foi, assim, um prazer estar aqui. Obrigada, Etnet. Vou deixar aqui para que você feche esse encontro. Obrigada a todos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Patrícia, eu acho que você deixou um gosto de quero mais, viu? E eu estou vendo aqui as avaliações, nossa, todas positivas, né? Isso é muito legal. É, e muito interessante, assim, uma coisa que a gente conversou um pouco antes, né? É o estudo que você vem fazendo sobre inteligência artificial e o quanto que ela está sendo usada na escrita e o quanto que ela está modificando a nossa forma de entender a escrita e de se relacionar, né? É, Isso é muito interessante. Eu acho que seria um bom tópico para a gente voltar a ter um encontro, né? Assim, aberto como esse. Vamos aí? Enfim, eu te agradeço enormemente. Eu vejo cada vez mais assim que uma grande questão na vida de todo estudante que está desenvolvendo, realizando a pós-graduação é a questão da escrita. A gente tem assim lacunas, né, na escrita muito evidentes para muita gente. Isso não é culpa necessariamente das pessoas, isso é uma consequência, eu diria, né? Uma consequência de processos educacionais, muitas vezes, que tiveram lacunas e que essas lacunas foram carregadas vida fora, e às vezes a pessoa tem que resolver essas lacunas na pós-graduação, porque já não tem mais jeito, é agora ou nunca, né? Tipo assim, agora ou nunca. Então, essa necessidade assim, urgente que as pessoas têm de lidar com isso, de resolver essas questões, é muito aguda. E é nosso papel, como educadores, como pessoas comprometidas com a educação pública e com a saúde pública, no caso da Fiocruz, né? Nosso comprometimento é esse, com a saúde pública, com a educação pública, com o SUS, né? A Fiocruz é SUS, né? Então tem um pouco de SUS em você. Então todo mundo aí que não é da Fiocruz, fique sabendo assim que tem um pouco de Fiocruz em você, porque tem SUS em você. E isso que a gente está fazendo aqui é uma atividade pró-SUS. E quanto mais a gente escreve, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente desenvolve conhecimento nesse país, mais a gente torna público também esse conhecimento que precisa ser compartilhado. O compartilhamento do conhecimento é uma necessidade muito grande num país em que se defende, por absurdo que seja, se defende que as coisas venham a ser privatizadas, né? Então, você só torna tudo muito pior, né? Se você privatiza até o acesso ao conhecimento. E é algo que a gente tem que, cada vez mais, tornar público, público e de domínio público, para a gente crescer em comum união. Coisa que Paulo Freire dizia, né? Ninguém educa ninguém, se educa sozinho, as pessoas se educam em comunhão. Né? E aí eu divido a palavra em comum união. Então, agradeço muito, Patrícia. Tomara que a gente tenha um round 2, round 3. Tá bom? Acho que você ganhou fãs aqui hoje, hein? Com certeza. Vou com todo gosto. Vamos continuar esta colaboração. Isso aí. Então, gente, muito obrigada pela participação. Divulguem o CAD, porque o CAD também faz um trabalho absolutamente gratuito, generoso, de empoderamento dos estudantes que estão na pós-graduação e na educação básica também, no ensino médio, porque o Fiocruz também tem unidade de ensino médio, embora a maioria das nossas unidades seja de pós-graduação, né? A gente não tem graduação, só pós-graduação e residências médicos, multiprofissionais. Então, a gente
trabalha com e por esses estudantes, e principalmente que é uma fase muito dura na vida das pessoas, essa fase da pós-graduação, né? Então, o CAD existe para dar uma amolecida em tanta dureza, tá bom? Recorram ao Então, CAD, os que forem da só um minutinho. Fiocruz, né? Sempre que precisarem, porque a gente não tem como atender estudantes que não é da Fiocruz, né? Tá bom? Mas vocês podem estar participando das nossas atividades, tá? Que a gente, ao longo do ano, sempre oferece várias coisas assim, no sentido de fazer essa socialização, esse compartilhamento do conhecimento com. Eu vou fechar, tá bom? Um beijo para todas, todos e todes. Tchau, tchau. Até a próxima.